tudo bem? Aqui é o professor Evandro Farias Luz e nós estamos aqui para começar a nossa aventura na história do Brasil. E como eu perguntei da última vez, por que devemos aprender e estudar sobre a história do Brasil? Mas eu não posso começar esse vídeo sem fazer alguns agradecimentos. Então eu quero agradecer a Deus, porque nós estamos aqui conversando nesse dia. E eu não posso deixar de agradecer pela vida do meu pastor, meu mentor, reverendo José de Santana Santos, que me leva a Jesus nesses 40 anos. E também não posso deixar de agradecer a esse ministério, a Assembleia de Deus Central em Gramacho, que me proporcionou ser professor de História. Então, vamos começar essa grande aventura. Venha comigo e deixe seu like aí no canal, faça a sua inscrição. Então vem a pergunta, por que precisamos estudar história do Brasil? Já parou para pensar nisso? Olha para a pessoa aí que está perto de você, se tiver alguém perto de você, pergunta, ei, por que precisamos estudar sobre história do Brasil? Olha, uma coisa eu sei, quando eu era criança, então eu ouvia isso dentro até da minha própria casa. E eu via isso até nos colégios que eu estudei. Nós temos que estudar português e matemática, o resto é o resto. E a gente cresceu, muitos de nós crescemos assim. Mas eu cresci. Nós estamos aqui e a gente está dentro de um Brasil. Um Brasil que precisa ser compreendido. Um Brasil que precisa ser olhado de forma histórica. Então, quando a gente olha para o Brasil de hoje, nos vem uma necessidade. Preciso conhecer a história do meu país. Nós temos aqui, então, como introdução, por quê? Eu tenho alguns pontos aqui. Número 1, preciso realmente estudar a história do Brasil para acabar com a ignorância histórica do povo brasileiro. Existe uma ignorância histórica. E sobre isso, existe uma frase parafraseada por Olavo de Carvalho, que ele fala assim: a ignorância histórica do brasileiro é o principal instrumento da sua escravização. E ele está correto. Estudar a história do Brasil é entender algumas coisas, como de onde viemos. Você sabe de onde veio? Tem gente que sabe da família dela até o escalão do papai à vovó. Quem sabe muito sabe sobre o seu tataravô e tataravó, só. Não sabe mais nada. Não tem sua identidade. Você aprender sobre a história do país é aprender sobre a sua identidade. Sabe? Muitas pessoas não conseguem ser patriotas porque não aprendem sobre o seu país. Então, eu estudo história do Brasil porque eu aprendo quem eu sou. E por que enfrentamos os problemas de hoje? Eu aprendo isso na história. Então, meus queridos, estudar a história do Brasil significa olhar o Brasil pelo espelho da história. Você já foi a algum espelho? Claro. Todo mundo cresce indo no espelho. Então, quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê você hoje. Mas já reparou? Você é o mesmo da pessoa que você nasceu? Ou se você já tem uma idade como a minha, mais de 50 a mais, você é o mesmo adolescente? Claro que não. Você vai ver manchas, você vai ver rugas, você vai ver muitas das vezes cabelo branco. Tudo isso você ganhou no processo da sua vida. Algumas marcas até que tem no seu corpo, você lembra. Foi aquela época que eu corri muito e caí. Foi aquela época que eu não devia ter subido numa cama para trocar a lâmpada e cair. Não faço mais isso. Então, quando a gente olha para o espelho, estamos vendo o passado, estamos dentro do presente e estamos pavimentando o futuro. Então, vamos olhar pelo espelho da história do Brasil para conhecermos um pouco mais até mesmo sobre nós. Quando eu estudo história, eu vejo as desigualdades, a corrupção, a amoralidade e a imoralidade. Eu vejo os conflitos políticos, tudo isso
tem raízes no nosso passado. Então a falta de conhecimento nos torna presa fácil para qualquer ideologia, nos torna presa fácil para qualquer manipulação, para qualquer mentira, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: nós brasileiros não podemos mais viver sem conhecer a nossa raiz. Temos que conhecer a nossa raiz para então formar o antídoto de como poderemos vencer no futuro. Olha, história é o estudo do homem no tempo, segundo o historiador Mark Bloch. Então, a gente conhece o homem com a história que conta desde o seu princípio. O Brasil tem um princípio e nós estamos no meio do Brasil. Queremos proporcionar um bom final. Bom, a falta desse conhecimento em história do Brasil te torna presa e escravo de outras ideias. Ideias que não são democráticas, ideias que não são republicanas sequer, ideias que querem te tornar escravo. Estudar a história é abrir o baú do passado para compreender o presente e para pavimentar o seu futuro. Estudar a história é ter senso crítico. E quando eu tenho senso crítico, eu consigo interpretar os fatos. Quando eu tenho o senso crítico, eu consigo entender os conceitos. E quando eu tenho o senso crítico, eu não sou manipulado facilmente. Eu preciso estudar a história, porque eu também valorizo o que foi conquistado. Olha, eu vou falar durante esses vídeos das conquistas do Brasil. Houveram conquistas, não foi só no futebol. Houveram conquistas de todas as partes, até mesmo política. Houveram conquistas, digamos, sociais no Brasil. Houveram conquistas na indústria do Brasil. O Brasil não é o mesmo. Não é o mesmo de 100 anos atrás. Com certeza não. Mas corremos perigo se não soubermos a história do Brasil. Então, dito isto para vocês, essa exposição que eu fiz sobre por que precisamos aprender história, eu quero aqui trazer mais uma frase de um historiador que eu gosto muito, Boris Fausto. Ele fala o seguinte: o Brasil é um país que nasceu sem saber o que queria ser. Olha só que frase. Olha para o povo, olha para as pessoas e olha para si mesmo. Nós somos reflexos da falta de conhecimento do Brasil. A outra frase é: o brasileiro médio não tem consciência histórica. Ele vive num presente eterno. Então, a nossa proposta é fazer com que você volte ao passado, para você enfrentar o presente, para você abrir as portas do futuro do Brasil. Só depende de nós, só depende de você. E quando a gente entra na história, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós vamos realmente explicar sobre a história do Brasil. Mas os primeiros vídeos, nós estamos fazendo uma conexão do Brasil de antes com o Brasil de hoje. Alguém me perguntou hoje: professor, você vai começar do zero na história do Brasil? Eu falei sim, eu vou começar do zero. Só que os primeiros vídeos vão ser mostrando que o Brasil está como está por causa do seu passado. Então, eu cumpri com aquilo que eu prometi. Nós falamos sobre por que precisamos estudar a história do Brasil. No próximo vídeo, nós vamos ver as origens. O Brasil colônia. Será que as coisas que aconteciam no Brasil colônia acontecem hoje no século XXI? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.